Eu comecei a praticar o esporte no primeiro ano de pré-mirim, né? Tinha 2 primos mais velhos do que eu, que já jogavam. E aí eu sempre ia assistir eles e me convidaram, né, para participar também da equipe. E aí comecei, né, como brincadeira, nunca mais parei. Eu sempre falo, né, começa como uma brincadeira de criança e a gente não percebe e já vira o nosso trabalho, né? Então eu sempre falo que sempre competi futsal praticamente a minha vida inteira, então ele realmente faz parte de toda a minha vida. Em algum momento foi o futebol junto, mas o futsal sempre esteve presente, mas eu desde muito cedo eu gostava muito mais de jogar futsal do que futebol, né? Apesar de ter jogado um pouquinho de futebol também, porque no futsal a gente tocava na bola muito mais frequente e no futebol isso demora um pouco mais, né? São mais atletas, o campo é maior, então a minha paixão sempre foi realmente futsal. Na realidade eu acho que eu sempre quis, né, isso. O meu sonho de infância, desde o primeiro dia que eu entrei no futsal, era me tornar um profissional, né, de futebol naquele momento, né? Acho que todo atleta de futsal começa sonhando em ser um atleta de futebol, né? Porque é o que a mídia nos mostra todos os dias e naquela época então muito mais. E aconteceu, me profissionalizei na Ubra, né? Então ainda era sub-20, segundo ano de sub-20, e tive a oportunidade de já estar no grupo principal e a partir dali eu vi que era isso aí mesmo que eu ia fazer na minha vida. Eu não me queixo de nada, sabe? Acho que foi tudo como eu gostaria que fosse. Tirando a lesão, né, de ligamento cruzado anterior, que foi a parte mais difícil, eu fiz cirurgia quando meu filho tinha 1 mês, então aquela parte ali foi muito complicada, pela recuperação ser muito demorada e tudo mais, mas a partir do momento que eu recuperei, eu já fui embora para fora do Brasil, que era um dos sonhos também que eu tinha de jogar fora do Brasil. Fiquei 4 temporadas lá, então acho que cumpri todas as minhas exigências como atleta e eu sempre falo que eu nunca fiquei menos de 2 anos num clube, sabe? Sempre renovei os meus contratos e isso demonstra que os trabalhos foram bem feitos e principalmente que o caráter, o comprometimento, né, a conduta me colocou nessa situação. Na realidade nunca foi um plano, nunca pensei, nunca quis ser treinador. Tive alguns treinadores que já quando eu jogava me incentivavam, dizia quando tu parar tu tem que ser treinador. Eu sempre estudei, né, desde muito cedo, entrei na faculdade com 18 anos e eu gostaria de sempre quis ser professor universitário, essa era a minha ideia, meu plano de vida. E aí quando estava parando de jogar, abri uma empresa, né, nada a ver com o ramo de futsal. E já estava em outro segmento, até que surgiu um convite lá de Tubarão, eu tinha sido atleta lá durante 4 anos, né. E aí naquele momento o então vice-prefeito, que é o Caio Tokarski, ele tinha sido diretor quando eu joguei e me fez uma pergunta, me disse que precisava de um treinador. Como eu sempre tive uma relação muito estreita lá, perguntei se ele queria um mais novo ou um mais velho para indicar, tentar ajudar, como sempre. Ele disse, não, tem que ser tu. Se tu diz que tu gosta de Tubarão e tem que ser um cara que tem uma empatia da cidade inteira, senão o projeto vai acabar, tu tem que vir para nos ajudar. E eu relutei, né? Fiquei 3 semanas dizendo que não, porque eu realmente nunca quis isso. E aí aceitei o desafio pensando que eu nunca saberia, né, se daria certo ou não se eu não aceitasse esse desafio. E aí a minha família, minha esposa me incentivou muito e disse, não, vai, tu sempre jogou tua vida inteira, vai, porque só para te tirar dúvida se é isso ou não. E os resultados já desde o primeiro momento começaram a aparecer, né, e aí a brincadeira foi ficando séria e ele num certo momento virou para mim e falou, tu não te deu conta que tu nasceu para fazer isso? E aí eu acabei enxergando, né, não só uma possibilidade de profissão, de mercado, mas como um dom, né, talvez, que eu tenho para fazer isso. E aproveitei a oportunidade que me foi dada lá atrás, em 2017, e segui nessa carreira realmente acreditando que eu tenho condições de seguir e sempre
crescer, né, nessa profissão, que é o que a gente busca, títulos e vitórias o tempo inteiro. Eu tenho certeza que sim, né? Eu acredito que eu cumpri todas as etapas, né? Por isso que eu acho que o sucesso está caminhando junto comigo, porque eu fui atleta desde o primeiro ano de pré-mirim, então eu fiz toda a base, né? E depois fui um atleta ao longo de uma carreira inteira, fiz faculdade de educação física, fiz pós-graduação, então eu me preparei, né? Tenho curso de oratória, né? Porque eu acredito que a comunicação com os atletas é fundamental, né? Se fazer entender, né? Saber de que maneira conversar com cada um deles, que não são todos que se pode conversar da mesma maneira. Então, acredito que eu me preparei bastante para isso. Mesmo não sendo isso o meu sonho de vida naquele momento, agora realmente é. Então, eu acho que caminhou, né? Para que o sucesso viesse junto, e quando a oportunidade chegou, sem que eu perceber, eu estava preparado para ela, em virtude de outras coisas que eu fiz ao longo da minha vida. É muito legal, né? É muito mais difícil, eu sempre falo muito mais difícil do que quando a gente é atleta, né? Porque eu brinco e eu uso o exemplo de, pô, se eu, no meu tempo de atleta, nós perdêssemos uma partida e eu jogasse bem, todo mundo viu que eu joguei bem, né? Isso fica, o time perdeu, mas ele jogou muito bem. Hoje, se o nosso time jogar muito bem e perder, a culpa é minha. E é assim, é cultural, né? Então eu tenho certeza que todos os meus treinadores ao longo da minha vida me influenciaram demais, tanto positivamente para as coisas que eu carrego até hoje, né? E aí, muito do que eu faço hoje como treinador é porque eu fiz como atleta e deu certo, então a gente carrega isso junto. E muita coisa também que não deu certo e que eu não concordava, né? Mesmo respeitando a hierarquia, mas não concordava, sabia que aquilo não era o melhor, né? Naquele momento para a equipe, eu não uso na minha equipe. Então, por isso que eu acredito que a minha trajetória como atleta me ajudou demais para fazer e para não fazer as coisas que os meus treinadores na minha trajetória como atleta me passavam, né? Mas o perfil de liderança, uma série de coisas a gente tem também um pouco, né? Fui capitão em muitas equipes que joguei, mas também estudo bastante sobre isso, porque as gerações vêm mudando com o tempo e a gente precisa estar preparado para essas mudanças. A minha transição foi muito bem resolvida, né? Então, eu não tinha mais vontade de jogar futsal naquele momento que eu parei de jogar. Então, eu acredito que quando o treinador, né, resolveu muito bem a sua aposentadoria, né, de dentro para fora da quadra, isso é mais simples de se resolver. Quando ele ainda tem uma pontinha de eu ainda tenho condições, eu ainda tenho vontade, eu acho que ele sofre mais, né, do que eu. Pelo menos isso que eu penso. Eu transmito para o atleta aquilo que eu quero e tenho total consciência de que eu não poderia fazer melhor do que ele, eu não tenho mais condições de fazer melhor do que ele. Então eu nunca me coloquei no mesmo patamar do atleta. E à medida que cada ano passa, eu me distancio mais, né, dessa condição, em virtude da minha idade, da minha condição física. Mas como lá atrás, no meu início, eu já era muito bem resolvido, eu vejo muito claramente que o atleta está ali para fazer o seu melhor, eu tenho que tentar orientar ele a fazer o seu melhor, e se vai ser no momento do jogo, às vezes sim, às vezes numa conversa posterior, mas eu tenho certeza que os meus atletas hoje são muito melhores do que eu e conseguem fazer as coisas que eu quero muito melhor do que eu conseguiria. Eu assisto outras modalidades, né? O basquete, né? Tem muita coisa que a gente tira para cá, movimentações sem bola, mas muito no estudo, principalmente, que eu faço minuciosamente dos meus adversários, né? Porque eu não acredito que tudo que a gente faça funcione contra todos. As equipes jogam de maneiras diferentes e a gente precisa estar preparado para essas maneiras diversificadas que a gente encontra. Então eu estudo muito o adversário e preparo a minha equipe para cada adversário. Claro que com a semana cheia, como a gente está tendo no início da temporada, é muito mais fácil, né? E à medida que os jogos vão acontecendo, jogo dia sim, dia não, como mais em algum momento da temporada, ou competições que são jogos todos os dias, o tempo de preparação é muito mais no diálogo do que no treino. Então eu acredito demais, né, em outros fatores, não só na parte tática, né? Não. Hoje em dia o jogo é muito físico, né? É evidente que é muito físico, a gente precisa deixar eles na melhor condição física possível.
Acredito também que o futsal é da cabeça para os pés e não dos pés para a cabeça. Então a gente também precisa ter eles psicologicamente muito bem, muito envolvido, né, com a causa, digamos assim, e muito leve no seu ambiente, felizes pelo que eles estão fazendo. A gente não pode, nós profissionais do esporte de alto rendimento nos pressionamos demais, é natural isso. Então esse fardo não pode ser pesado demasiadamente. Então a gente precisa tirar dos atletas essa carga e deixar eles na melhor condição possível em todos os aspectos para que a técnica e a tática funcionem da melhor maneira. Outros aspectos influenciam e a gente precisa estar atento a todos eles. Eu penso que o reconhecimento sempre é muito legal, né? A gente trabalha para ser reconhecido pelos títulos, pelas vitórias, e isso nos dá o reconhecimento, né? De uma maneira geral. Mas eu não me envaideço nem um pouco, sabe? Eu sou muito pé no chão, muito tranquilo. Até tem muitas pessoas que quando tem o primeiro contato comigo falam: "Ah, ele é muito humilde", mas não tem por que não ser, né? Porque eu tenho certeza que hoje esse reconhecimento tá legal e todas as pessoas se interessam em saber como é que é o meu trabalho e tudo mais, mas à medida que perdeu 2, 3 partidas, 2, 3 campeonatos, tu vai pro final da fila. O mercado é muito restrito, né? E é uma competição muito agressiva, digamos assim. Aquele treinador que hoje está em ascensão e está em evidência, se ele ficar 1, 2 temporadas sem ter título e sem ter sucesso, isso se acaba. Então, eu não me envaideço nem um pouco com as conquistas, mas realmente fico muito feliz com elas, porque é para isso que a gente trabalha todos os dias. Eu trabalho, né, com eles sempre com a verdade, né? Então eu sou totalmente transparente e quando eles confiam nisso, né, porque vem em mim esse olho no olho direto, sou emotivo sim, no vestiário, antes de jogo, sou verdadeiro, em algumas coisas eles percebem isso, mas no momento do jogo aí a emoção fica de lado, né? Eu preciso ser razão total, porque eu preciso ler o que o adversário está fazendo, eu preciso entender o que o meu time precisa para melhorar, então a emoção fica lá do lado de fora. E aí eu já consegui, acredito que eu já consegui na nossa conversa íntima, no vestiário, passar tudo aquilo que eu precisava para eles, para os atletas. Mas a gente não pode, falo isso para eles, no mais alto grau de emoção que o jogo nos transmita, a nossa lucidez tem que estar acima de qualquer coisa. Porque só assim a gente vai conseguir tomar a melhor decisão, tanto eles dentro da quadra, quanto como eu fora dela. O processo é o mesmo, né? A decisão deles é com a bola nos pés e a minha é com a prancheta na mão, né, digamos assim. Então, ser emotivo é ser verdadeiro, né? Nada mais do que isso. Mas no momento que a bola rola, a ansiedade fica de lado, e é isso que eu tento passar para eles, tanto para eles quanto para mim. A gente não pode deixar com que essa emoção passe do ponto para que ela não passe a ser prejudicial a nós naquele momento tão importante, né, numa decisão, num jogo grande, né, da temporada, num jogo decisivo. Então a gente precisa estar muito lúcido em todas as nossas decisões sempre. Eu sempre vi, né, muita dificuldade na minha família, né, no meu pai e na minha mãe. O pai trabalhou demais a vida inteira, assim, e eu vi o quão foi difícil para ele, né, conquistar as coisas, que falando em valores, né, ele sempre trabalhou muito, comparado a mim, comparado ao que se trabalha no esporte, não que se trabalhe pouco, mas eu digo em carga horária. E as coisas sempre foram mais fáceis, digamos assim, para mim, em termos de conquistas materiais, sabe? E eu sempre penso, pô, será que foi justo, né, cara? Pô, meu pai trabalhar tanto a vida inteira assim, ter bastante dificuldade. Mas o que fica para mim é o caráter, né, a formação como homem que o meu pai me deu, e tudo que eu mais busco o tempo inteiro é dar orgulho para eles, para minha família, para minhas avós que assistiram o jogo, por exemplo, da final do ano passado, ficaram até 1h da manhã vendo tudo, vendo a festa. Então eu não posso decepcionar essas pessoas, sabe? Na minha cabeça eu tenho isso, eu não posso perder, eu não posso decepcionar eles. Eu sempre fui muito competitivo na essência, eu sou assim. A minha mãe falava aqui no colégio, uma vez, eu nem lembrava dessa história, ela falou esses dias que a professora de português falou numa aula que ninguém tirava 10 em português, e eu falei, quer apostar que eu tiro? E na próxima prova eu tirei. Então eu sempre fui muito competitivo, a minha essência é assim, eu nunca aceitei perder, nem quero aprender a perder também.
Mas então é por ele, sabe, pela minha esposa, pelos meus filhos, que todos os dias eu busco vitória, porque eu sei o quanto é triste para eles estar aqui no ginásio, ou estar na televisão assistindo, ou estar no rádio, no que for transmitido o jogo, e ter uma derrota, sabe? Eles sabem também e eu sei o quão chato eu sou quando eu perco, quando eu chego em casa, e eu não tenho o direito de ser mal-humorado com os meus filhos e com a minha esposa, mas eu não consigo separar, eu sou assim. Então eu busco a cada dia incessantemente as vitórias para deixar todos os que me cercam, os meus amigos, os que torcem para mim, felizes de alguma maneira. O futsal mudou a minha vida totalmente, né? Totalmente, porque primeiro, na minha infância eu tinha problema de saúde, né? De asma, daquelas crises brabas mesmo, de passar a noite em um hospital, porque naquela época o nebulizador era muito caro, né? Era diferente de hoje. Então, para fazer a nebulização, meu pai e a minha mãe tinham que me levar para o hospital de madrugada. E ninguém acreditava, né? Pô, como é que pode? Ele passa no hospital fazendo nebulização, sofrendo com a doença, ele não vai conseguir, sabe, de se tornar um jogador. E a minha força de vontade sempre foi maior do que essa minha limitação física naquele momento. E também, até porque depois, com o passar do tempo, e aí que eu acredito que o futsal mudou a minha vida, eu já não tive mais as crises com tanta frequência depois que eu comecei a praticar o esporte. Então ele mudou a minha vida não só no âmbito profissional, mas no pessoal totalmente, né? Porque ele mudou a minha qualidade de vida. Ele me deixou uma pessoa muito mais saudável por praticar essa modalidade regularmente. Então eu sou grato imensamente ao futsal, não só pelas conquistas materiais, né, que a gente tem, mas principalmente por questão de saúde, que ele me tornou um ser humano muito mais capaz de fazer as coisas em virtude do meu treinamento diário.